Olá pessoal, continuando nossa aula sobre o Google Apresentações, nesse vídeo eu vou mostrar como que nós vamos criar o quarto slide, né, da apresentação sobre o curso, que é o slide que apresenta os núcleos, né? Então são 4 núcleos: base nacional comum, diversificado, profissionalizante e complementar. Bem, se nós observarmos aqui, né, o título dos 4 núcleos, ele tem a mesma formatação que o título da matriz curricular. Então, nesse caso, é mais fácil a gente clicar com o botão direito, né, duplicar esse slide e excluir os elementos que eu não vou utilizar, porque basta a gente alterar aqui o título, né? Então, 4 núcleos, tá? Então, ele já acaba ficando com a mesma formatação. Bem, e aí, para fazer, né, esse layout desse conteúdo, da forma como está apresentado aqui, nós vamos precisar de uma caixa de texto para o número, uma caixa de texto para o núcleo e uma caixa de texto para o texto explicativo. Então, eu vou criar aqui uma caixa de texto, tá? Então, ela vai ficar mais ou menos desse tamanho. Qualquer coisa, se ela ficar maior ou menor, vocês podem ajustar posteriormente, tá? Eu vou alterar o fundo dessa caixa de texto aqui em preenchimento, tá? Para verde. E vou tirar a borda, deixar a borda transparente, tá? Eu vou copiar esse texto, né? Ctrl C, base nacional comum. Vou clicar 2 vezes na caixa de texto, né? E vou colar esse texto. Lembrem que provavelmente vai ter uma quebra de linha aqui. Eu vou remover essa quebra de linha pressionando a tecla Backspace, tá? E a gente precisa formatar essa caixa de texto, tá, pessoal? Então, como o fundo é escuro, nós vamos colocar um texto branco para garantir o contraste. Eu vou colocar a fonte Cabin Condensed, tá? E vou aumentar esse tamanho aqui para 18. Um detalhe que a gente precisa verificar é o alinhamento tanto horizontal quanto vertical, né, da caixa de texto. Eu alinhei verticalmente, mas vocês percebem que ele não ficou alinhado porque existe uma linha em branco aqui, ó, no final do texto. Então, com a tecla Backspace eu vou remover essa linha para garantir o alinhamento, tá? Então, feito isso, eu vou criar uma caixa de texto transparente, né? No caso agora sem preenchimento. Aqui eu vou colocar o preenchimento transparente para a gente colocar o número, né? No caso aqui o número 1. Eu vou colocar a fonte Cabin Condensed e agora um tamanho muito maior, né? Por exemplo, 72. E vou alinhar esse número aqui no final da caixa de texto. Um detalhe que vocês percebem é que se eu uso as teclas direcionais, né, para baixo ou para cima para mover o número, ele move um espaço pré-definido. Então, se eu quero alinhar corretamente, nesse caso aqui, eu vou ampliar o zoom aqui para 200% para vocês perceberem. Então, ó, ele fica com espaço em branco aqui, ou se eu tento mover, ele passa muito da caixa, né? Então, se eu segurar a tecla Shift e apertar e usar as teclas direcionais, ele vai mover pixel por pixel o elemento. E aí eu consigo alinhar ele corretamente, tá, pessoal? Então eu vou colocar a mesma cor aqui que eu utilizei na caixa de texto, tá? Vou diminuir o zoom aqui agora, pedir para ajustar. Bom, então já está ficando mais parecido com esse layout, tá? E eu vou agora copiar esse texto para a gente criar uma caixa de texto, né, do mesmo tamanho da caixa de cima e colocar o texto explicativo, tá, pessoal? Então vamos lá, um detalhe que a gente vai ter que fazer aqui, né? Eu vou alterar a fonte para Cabin Condensed, né? E vou deixar aqui a cor um cinza. Se vocês perceberem, existe um espaço entre a borda esquerda e o texto, né? E a gente quer deixar o texto rente com a borda da caixa. Então, onde que eu removo esse espaço? Aqui em opções de formatação, ajuste de texto. Esse espaçamento esquerda e direita eu vou deixar 0, tá? Então, se vocês perceberem, né, eu tenho agora Vou pressionar Enter aqui, tá, para jogar o texto para baixo. Agora o texto fica alinhado, né, corretamente com a caixa de cima. Então, só lembrando, pessoal, que é mais fácil eu criar o primeiro elemento, formatar ele e depois apenas duplicar e alterar o conteúdo, né? Então, isso agiliza o processo.
Então, se eu selecionar agora todos esses elementos, opa, esses 3 elementos, né? Segurar a tecla Ctrl e arrastar, o que ele vai fazer? Ele vai duplicar esse elemento. Então, eu posso arrastar, né, 4 vezes esse elemento, tá? Para que ele duplique. Eu vou selecionar todos eles, tá? E vou arrastar agora aqui para o meio, ó, até aparecer aquela guia vertical que diz que meus elementos estão alinhados no centro do slide. Então o alinhamento, na verdade, se observar aqui já está correto, tá? Eu vou alterar agora os números aqui em cima. 1, 2, 3, 4. E eu preciso alterar o conteúdo agora das caixas de texto. Então aqui vai ser núcleo diversificado, tá? Vou copiar aqui Ctrl C, Ctrl V, profissionalizante e complementar, tá? Deixa eu fechar isso aqui. E agora eu preciso alterar o texto explicativo. Então eu vou copiar esse texto, tá? Vou colar aqui. Esse informática, na verdade, ele cabe aqui em cima. Vou copiar esse outro texto aqui. E esse outro texto aqui, tá? Então, se vocês observarem, esse slide agora ficou muito parecido com esse, né? Onde que eu tenho a apresentação dos núcleos, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, vocês podem comentar lá no Google Sala de Aula.